Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que nos acompanham nas nossas reflexões diárias, aqui estamos mais uma vez, nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, para meditarmos juntos a liturgia desta quinta-feira da 10ª semana do tempo comum. Vamos lá aos textos bíblicos. Primeira leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15 até o capítulo 4, versículo 1 e versículos 3 ao 6. Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória. O salmo é o 84. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Reze junto com a gente. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Vamos escutar atentamente o Santo Evangelho. Hoje, Mateus capítulo 5, versículos de 20 ao 26. Escutemos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, o doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. O tema para a nossa reflexão nesse dia é esse: você está com os olhos vendados? É uma pergunta, o tema nosso hoje. Você está com os olhos vendados? Acompanhemos. Quando chega o tempo do Natal, tem uma canção, entre as muitas belas canções litúrgicas para essa época, que em determinado momento no refrão se diz assim, abre aspas para a canção: tragam seus olhos sem véus, reconheçam também, é Natal. Tragam seus olhos sem véu, reconheçam também, é Natal, é Natal. O que desse trecho interessa para nós, na nossa reflexão de hoje, é exatamente a expressão olhos sem véus. Porque é exatamente o que o apóstolo menciona na primeira leitura. Diz o apóstolo que muitos não creem em Jesus Cristo como o Senhor e por isso não escutam sua voz e não o seguem, porque estão com os olhos velados, vendados, cerrados, fechados. Sabemos que o contexto da leitura é uma referência direta aos judeus de sua época, já que Paulo e seus companheiros de missão estão encontrando muitíssima resistência desse povo
na pregação do Evangelho. Contudo, a sua aplicação nos nossos dias é muito pertinente, dado o fato de que Paulo afirma categoricamente que o véu que cobre o rosto de seus contemporâneos e, portanto, os impedem de enxergarem que toda a Escritura tem sua realização plena e definitiva em Jesus, esse véu foi colocado pelo Deus deste mundo. Confere lá depois no capítulo 4, versículo 4 da primeira leitura de hoje. Isso faz entendermos um pouco, pelo menos, o porquê ainda muita gente não aceita Jesus e não o segue. Porque estão com seus olhos vendados pelos deuses desse mundo. É isso. Uma infinidade de coisas tem encoberto os olhos das pessoas, as impedindo de verem a verdadeira luz, se contentando apenas com as luzes da ribalta que se apagam depois do espetáculo, ou seja, não vivem apenas encenam a peça ditada pelos autores deste mundo incrédulos. Eu vou explicar um pouquinho essa mensagem aqui. As luzes da ribalta são aquelas luzes usadas nos teatros para iluminar a cena que está sendo apresentada. O que nós estamos dizendo aqui? Que muitos de nós estamos seguindo um roteiro de pessoas que não creem, um roteiro de ideologias feitas por pessoas que não acreditam em Deus e não querem saber de Deus. E a gente encena o que eles nos propõem. Então nossos olhos estão vendados por muitas situações desse mundo. Por isso não enxergamos e não aceitamos Jesus como nosso Senhor. Com a visão descoberta, poderemos entender as palavras de Cristo na continuação do Sermão da Montanha que começamos a ouvir nesta semana. No texto, agora há pouco lido, Jesus vem pedir a nós que fomos iluminados por sua luz, que precisamos superar a justiça praticada pelos mestres da lei e pelos fariseus, para que seja possível a nossa entrada no reino dos céus. É o versículo 20 do Evangelho de hoje. O exemplo dado pelo mestre consiste em superarmos tudo aquilo que joga contra a comunhão fraterna. Não basta apenas não tirar a vida do irmão. Eu não mato ninguém. Mas Jesus diz, não basta apenas não matar. É importante também nos livrarmos das outras coisas que acabam por matar o nosso próximo de outros modos. Perceba que a orientação que Cristo nos dá em relação à lei nada tem de relaxo, de alívio nas exigências. Muito pelo contrário. Ele exige mais ainda dos seus ouvintes. Fala ao povo que o escuta atentamente da necessidade de se colocar a reconciliação com os irmãos como condição indispensável até mesmo para se fazer a Deus uma oferta. Em outras palavras, o culto, nosso rito de celebração, só agradará a Deus se for antecedido pela reconciliação com o próximo. Primeiro, fazer comunhão com o irmão, para só depois, no rito, entrar em comunhão com Deus. São duas vias. A que me leva a me reconciliar com o irmão, e aí eu venho e faço a oferta, ou seja, presto a Deus um culto de louvor. Aí sim vai agradar a Deus, se eu busquei antes a reconciliação com o irmão. É a exigência que Jesus faz para nós no texto do Evangelho de hoje. Que desafio para todos nós cumprirmos isso que nos ensina o Senhor. A exigência é bastante dura e nos tira das nossas desculpas, pois Cristo não está interessado em quem ocasionou a ofensa. Veja lá no versículo 23. Jesus não está preocupado em quem foi que pisou na bola. Não, para ele não importa quem ofendeu. Ele quer apenas que o imitemos, que sigamos o seu exemplo, para que cessem as brigas, os conflitos, as guerras,
a violência promovida pelo ódio e o desejo interminável de vingança. E assim, movidos pela força do amor e do perdão, vivamos entre nós a verdadeira fraternidade que brota do coração misericordioso de Jesus, que nos faz todos irmãos. Sim, realmente é bem difícil o que nos exige Cristo neste dia, mas não serão pelas nossas próprias forças que lograremos êxito nessa luta, uma vez que a força para realizarmos tão exigente ordem do Senhor virá dele mesmo. Abre aspas, abre aspas para Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fecha aspas. É dali, é de Deus, do seu Espírito, que virá a força para a gente cumprir essas exigências de Jesus. Que a Virgem Maria, sarça da visão, nos ajude a cumprirmos a vontade de Deus, deixando-nos guiar pela luz que expulsa as trevas do nosso coração. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel.